Muito ruim meu cenário, só assim para descobrir essas coisas, né? Também. Eu nunca... É, mas é bom também. É, tá, a gente melhorando. Bom, vamos lá, vamos começar então com o Pavesta Konassi. Então, vamos alugar bastante as pernas hoje, os quadris, trabalhar a flexibilidade dos quadris, afastando bem os pés, afastando o máximo possível. E aí, leve os braços, sempre fazendo uma boa tração antes de mover a coluna. Aqui você aproveita para relaxar os quadris também, os músculos das pernas. Então, expirar inclina o tronco para frente. Quando a gente começa com essa posição, obviamente não tem esse alongamento ainda anterior da coxa, mas a gente já começa a trabalhar com a flexibilidade dos quadris e das pernas. Apenas os métodos de yoga de base tântrica é que praticam asana. São métodos de yoga cuja tradição acredita e defende que o corpo ele é uma ferramenta necessária para a evolução e, como tal, deve ser preservado, utilizado. Não apenas isso, o corpo é algo sagrado, é através dele que experimentamos o mundo. O corpo, então, deve ser valorizado, cuidado, aprimorado. É uma visão totalmente contrária à visão ocidental e de algumas linhas também hindus que enxergam o corpo como um obstáculo. Nós, se não utilizamos a inteligência do corpo, pois ele vai avançando sozinho. Claro, podemos auxiliar esse avanço através da concentração nas regiões mais solicitadas e na sua descompressão. Isso porque o aspecto mais importante na prática, ao menos numa prática de fundamento tântrico, é a parte mental. Mas para fazê-la bem feita, é necessário que a parte física esteja bem estruturada. Não apenas o Swastika Yoga trabalha dessa maneira, como outros métodos, como por exemplo o Kundalini Yoga, que também tem esse trabalho sobre a fisiologia sutil, chakras, nadis, prana, Kundalini. Procure descontrair o corpo de maneira que a posição fique tão confortável que você nem se importe mais com o avanço, propriamente dito. Basta estar na posição e desfrutar do conforto, do bem-estar que ela proporciona.
Agora são os últimos instantes. Nos últimos instantes, procure, dentro do conforto, estender os pés, com consequência os joelhos, descontraindo mais os quadris e as regiões, que ao serem descontraídas permitem que o corpo desça por mais. Da máxima para frente e retornando. Ao retornar, começamos com o abraço. E assim também preparamos o nosso corpo para as posições que vão alongar a parte anterior da coxa. Hoje vamos inclinar a mão para frente, mas aí fica a seu critério, né? Você deixa, se às vezes em cima com o tronco erguido já está tão intenso que nem faz diferença inclinar o tronco para frente. Nos métodos de yoga, no método de yoga clássico, não é o mais antigo, mas que é o clássico, que entrou para o hinduísmo como a filosofia do yoga formal, os asanas existem apenas para permitir ao praticante sentar-se confortavelmente. Serve só para isso. O que importa é que a posição sentada seja tão confortável que o praticante possa transcender, concentrando-se totalmente nas técnicas mais sutis. Aqui, relaxa as coxas. Sinta os joelhos se energizarem também. Eles descansam e com isso se regeneram se for necessário. É o máximo. Desça para frente, relaxa ao máximo as pernas. E vamos trazer sem pressa as pernas e vamos experimentar o Virasana. Esse asana é assim, um trabalho sobre os quadris muito bom. Você vai flexionar a perna direita e aqui colocamos a perna esquerda por cima da direita. Isso, perfeito. De maneira que os dois joelhos fiquem alinhados. Se não ficar totalmente alinhada, não tem problema. Aos pouquinhos você vai conseguindo deixar ali atrás os dois calcanhares na mesma linha, ao lado dos quadris. Eita, ferro, esse aqui é pouco tempo. Se a pessoa está precisando alongar
Ó, o Cunha entrou, tá vendo? Eu, gente, mas assim, a responsabilidade é minha. Eu coloquei lá, a minha mensagem não ficou bem clara. Meu Deus do céu, tadinho, perdeu um pouquinho de tempo de Mas aula. pode começar de novo, não tem problema. Se quer começar a respiração, para mim está tudo bem. Não, imagina, tranquilo. Também a gente fez 2 asanas só, né, Dé? A gente fez É. um tempão, né? Tá tranquilo. Boa noite, Cunha. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Não estava conseguindo entrar aqui, agora deu. Não, tranquilo. Ó, a gente tá aqui no Virasana, que é esse asana aqui. Ah, depois você tá aí ajustando, né? Beleza, espera. Aqui, ideia, a gente tá um pouquinho aqui. Como que tá aí? Intenso nessa posição? Bastante. Eu não estou conseguindo nem falar. Caraca, você tá um pouquinho. Vai dar uma torção aqui, mas que a gente pode ficar só aqui, né? Não precisa nem fazer torção. Ah, não é fácil. Respirar isso daqui é tenso. Vamos compensar. Tá bom, tá? Um minutinho, vai. Esse aqui é um pouco tenso. Não tenha pressa para desfazer e compensar. Aqui, põe, ó, a gente está fazendo virasana, é essa posição aqui. A perna esquerda flexionada, aí você vem com a perna direita por cima, né? Os joelhos ficam alinhados e a gente vai... Aqui tem aqui os 2 iscos no chão e os 2 pés para trás. Vira significa herói. Porque, segundo o que eu ouvi uma vez uma aula, eu achei interessante, eu não vi, então não me lembro exatamente. Os heróis na Índia, os guerreiros, se sentavam dessa maneira. Porque realmente, né, dá uma posição, assim, altiva, né? E é muito interessante observar como que, até hoje, você vê os músicos hindus, eles se sentam em asana no palco para tocar os instrumentos. Ou virasana, ou vajrasana. Aqui não deve forçar a articulação, principalmente em asanas como esses, que são como esse aqui, né, que é bem intenso, tem que relaxar a musculatura, encontrar um ponto em que seja possível ficar, descontrair e deixar, mesmo que não esteja alinhado, não importa. E aí, vamos ficar nos últimos instantes. Com isso, se quiser compensar, que a gente já fez para o outro lado. E aí, trocar a perna. Nossa Senhora, eu precisava desse asano aqui. Sabe? Meus quadris. Últimos instantes. E pronto. Vamos então para o Kapodasana. Agora sim, o Taluasana, para alongar a parte anterior da coxa. A gente vai apoiar a planta do pé esquerdo no chão. Esse que você já conhece. Você já conhece todo, na verdade. E aqui você abaixa os quadris. A ideia é que você consiga encostar com o tempo a parte posterior da coxa na panturrilha. Mas a gente vai fazer outra variação nessa técnica. Você encontra o melhor ângulo do pé esquerdo, né? Tem gente que prefere deixar bem fechado, eu prefiro deixar ele mais fechado. Tem gente que prefere deixar o pé esquerdo um pouquinho mais para frente. Eu já vi executarem das 2 maneiras. Eu acredito que as 2 estejam certas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sana. Tudo bom? Tudo, já vou começar. Beleza. Vou mutar aqui vocês, gente. Só para o áudio ficar melhor pra gente.
Dependendo de onde está o pé esquerdo, você vai sentir mais, né, o alongamento da coxa direita, da parte anterior. Deixa a respiração, como sempre, consciente, acelerando os processos internos. E através da permanência, acontece esse processo de autoconhecimento, através dos estímulos que lá se proporcionam. A mesma posição pode ser feita, a mesma técnica pode ser feita de diferentes maneiras. O praticante mais concentrado vai ter experiências que o mais disperso talvez não esteja e consiga essa dispersão. Agora vamos flexionar a perna direita, flexionando a perna. Ou melhor, segurando com a mão lá no tornozelo e puxando o calcanhar mais em direção ao glúteo. Para você sentir bem a parte anterior da coxa, o ideal é que você não suba os quadris ao fazer esse movimento com a perna. Se incomodar o joelho no chão, tem que dobrar o tapetinho. Se doer, né, o joelho. Mesmo que dobre um pouquinho. Isso, Débora. Bom. E vamos retornar. Passando ao Hansasana. Daqui, deslizando o pé esquerdo para frente. Com a coxa, a parte anterior da coxa direita alongada agora nesse asana, vai ficar mais fácil fazer o Hansasana. Hansasana, Hanumanasana. Se precisar, se por qualquer motivo o seu quadril, da outra parte do corpo não permitir, você pode fazer essa variação aqui que é mais simples um pouquinho. Vendo? O quadril fica na linha do joelho, você só inclina o tronco de frente para o pé, aí você vai alongar a panturrilha esquerda. Então não vai ficar tão intenso. Isso, boa, Débora. Aí você vai aos pouquinhos levando o pé esquerdo para frente e estendendo a perna de trás. Últimos instantes. Administre a intensidade da posição com a respiração. E retorno. Eu penso no Kapodasana primeiro. Pé direito. Essa posição fica mais fácil quando a gente alcança o chão, né, com as mãos. Um apoio. Esse é o pulo do Kapodasana. Kapota é pombo, porque na variação completa, com a retroflexão, fica com o peito lá no teto, bem expandido, como o peito inteiro. E o Urdu vai elevado com a variação da perna dessa maneira.
levemente flexionando a perna esquerda. Se precisar, põe a mão direita no chão, inclinando o tronco um pouquinho para frente. Não tem problema se puxar pouco. Mas o importante é você alcançar um ponto ali que você sinta alongar mais a coxa. Isso. Experimenta, Déia, trazer o pé um pouquinho mais para trás, o seu pé direito. Vê se vai ajudar você a descer um pouco, mas só um tiquinho, não muito. Quer ver? Bota um pouquinho mais para frente lá. Isso, agora desce bem os quadris, vai em direção ao calcanhar. Aí. Mas sem que o calcanhar saia do chão. Aí tem que se levar um pouquinho mais para frente para não sair tanto. Ah, boa, exatamente. E aí vamos retornar compensando o Ramanasa. Utilizando o pé direito. Avança um pouquinho mais, confortável. Leva mais calma. Abertura do pé e retorno. E aí traga a perna de trás à frente. Fazemos um passo Tirupânasana. Próximo de corpo. Respire profundamente para frente. Fica a seu critério, mas a sugestão, se você alcança já, segure com as mãos nos pés, puxando os pés para trás. Segurando com as mãos nos dedos dos pés. Fazendo a variação cutânea, a variação que dá mais extensão à parte posterior das pernas. Fazendo esse alongamento aqui nas panturrilhas, que é super importante para essa posição. Às vezes o tronco não desce tanto, porque falta o alongamento das panturrilhas. Mergulhe com a consciência dentro do corpo, transformando o asana em uma experiência, em uma vivência. Você também, a partir disso, transcende a percepção de tempo e de espaço.
ideia é que cada técnica possa proporcionar esse estado, ou algum estado alterado de consciência, esse estado alterado de consciência produzido naturalmente. Facilita muito, acelera esse processo para a alma íntima. Pranayama ritmado, feito por bastante tempo, confere bastante a percepção da respiração sutil e do corpo físico energético. Ele próprio ganha essa percepção independentemente do instrutor conduzir qualquer mentalização, porque ele percebe fisicamente. Próxima expedição, vamos ter uma direção de olhos. Próxima direção de olhos. Ao retornar, passa as pernas para trás e vamos compensar no Ustrasana. A retroflexão que também vai pedir um pouquinho de alongamento da parte anterior das coxas. Se para você não for possível executar até o final a posição com o dorso dos pés, não existe fazer com os dedos dos pés no chão. O importante não é a variação em si, mas é onde você vai sentir que dá mais resultado para você. Seja com os dedos dos pés no chão, seja com o dorso. Lembrando, né, que os joelhos muito juntos atrapalham. Os joelhos são um pouquinho afastados. Se ainda ficar muito difícil, pode experimentar afastar um pouquinho mais, que facilita. Então você faz abaixo, olha os quadris, mantém os quadris. Os glúteos, né, contraídos, abdômen. Nas retroflexões ajuda bastante. Os glúteos firmes e o abdômen. Aqui é a mesma coisa. Localize a consciência nas regiões que você sente que precisam ser trabalhadas para avançar. E visualize o corpo avançando, conseguindo levar os quadris mais para frente. Até que os quadris alcancem a linha da frente. Para retornar, quadris, os calcanhares, dorso dos pés no chão, descanse no Yogasana, testa no estômago. Braço para trás ou segurando com a mão direita por esquerda das costas.
depois eleva o tronco e vamos ficar em pé para fazermos a nossa flexão lateral. Afastando os pés. E aqui vamos fazer o Chandra Trikonasana, levando o braço direito. O quadril esquerdo, você pensa nele um pouquinho para cima, para alinhar os dois ossinhos dos quadris, ao mesmo tempo em que ele contrai o abdômen. Braço direito para trás, esticando os punhos, chegar na sua flexão lateral. Talvez. Segue esse posicionamento e estende bem os joelhos, os dois joelhos, sente alongar desde a virilha esquerda, ampliando o alongamento lateral do tronco, deixando ele mais abrangente do que simplesmente ali na região do tronco, abaixo da cintura. Vamos ouvir puxar-se você pelo cotovelo esquerdo, alonga um pouquinho mais, abdômen plano, e a máxima flexão lateral. E retorne. Aproxima os pés. Griva bater máximo. Descompressão da região cervical. Movimentos claros com a cabeça. Inspirei. Cabeça para trás, inspire, eleva os ombros. Pressione os ombros contra as orelhas, contra a nuca. Abaixe os ombros devagar e raste-se. Leve a consciência para a coluna vertebral e mentalize a luz azul celeste
envolvendo toda a extensão da coluna. Essa luz se espalha pelas costas, pescoço, ombros, braços, os músculos das costas para a cintura, quadris, pernas e pés. Seus pés. A partir daqui, vamos fazer, vamos nos deitar. Eu passando comigo antes. Vamos já nos deitar. E aqui fazemos a torção. Eu vou sugerir a torção com o virasana que a gente fez, cruzando uma perna na outra. Mas você pode fazer outra variação que você preferir. Aqui nessa variação, a perna direita vem por cima da esquerda, e você leva as pernas dessa maneira, entrelaçadas para a esquerda. Isso. A perna que está em cima, continua assim. O braço direito para lateral. Aproxima a orelha direita do chão. Se você também alongar o pescoço. Faça agora a perna esquerda, cruza a perna direita. Isso. Experimente aproximar um pouquinho mais as pernas do tronco, subindo um pouquinho mais, pressionando. Isso. Deixando as pernas tão embaixo. Assim. Vou retornar abraços diferentes posicionados. E passe para eles.
Inicie o retorno. Observando o retorno consciente. Faça a compensação ou descanso. Faça a compensação, da compensação se precisar, um pouquinho.
Se você achar que precisa compensar a região lombar, você já terminou, deite-se. Deite-se em Shavasana. Se a música estiver muito baixinha ou muito alta, vocês me dão um toquezinho. Acho que tá bom. Vamos nos deitar em Shavasana, sentindo de imediato os efeitos da prática, os efeitos dos asanas no nosso corpo, que não são simples técnicas por si só, são técnicas que foram desenvolvidas, aprimoradas, escolhidas, selecionadas ao longo de milênios de história, prática e ensino do yoga. Não apenas os efeitos musculares e articulares, mas os efeitos orgânicos destas técnicas, que incidem sobre os órgãos internos, todos os sistemas do corpo, o sistema nervoso, inclusive glandular, obtendo um efeito muito poderoso sobre o nosso psiquismo. Através da conquista de um corpo forte, flexível, desintoxicado, limpo, desobstruído, as energias circulam livremente e todos os demais processos acontecem naturalmente. Este mesmo poder criativo que há no universo, na natureza, este poder de transformação, também está dentro de nós. E o yoga visa desenvolver isso. O descanso é essencial nesse processo, pois é o momento de assimilação desses efeitos e sua manifestação. Faça uma inspiração profunda e relaxe ao expirar de forma lenta, entrando agora na frequência do Yoga Nidra. Deixe o corpo prazerosamente abandonado. Assim como na respiração, o mais importante é a consciência dela. No Yoga Nidra, o mais importante e essencial, sem o qual não é possível prosseguir, é se permitir descontrair. É essa descontração que acontece por determinação da sua própria vontade. Então, leve a consciência para os seus pés. E imagine uma luminosidade azul celeste que entra pelos pés e suavemente, delicadamente, sobe, descontraindo desde a pele até a medula dos ossos. Você deve vivenciar, visualizar, sentir a mentalização. É a sua mente que vai produzir a descontração. Depois da névoa azul celeste, descontrai também da pele até a medula dos ossos, na região das pernas, dos joelhos, coxas, quadris. Não deixando escapar nada. Descontraindo os órgãos internos do ventre, abdômen, tórax. Ao descansar,
os órgãos se regeneram, se rejuvenescem, ganham saúde impecável e muita longevidade, com muita saúde. Veja a luz azul celeste entrar nas vértebras, envolver as vértebras da coluna, da base até a base do crânio, em toda a sua extensão. E essa descontração na coluna se irradia para os músculos do seu entorno e também os músculos das costas. Tirando, se houver qualquer peso que possa haver nos músculos das costas, onde costumamos guardar tensões. Sinta as costas se desmancharem e, ao mesmo tempo, isso acompanha uma sensação de leveza. E como o efeito vai puxando o outro, isso resulta em uma sensação de felicidade. Agora descontraindo a região do trapézio, dos ombros, braços, mãos. Ao mesmo tempo em que vamos fazendo essa mentalização, vamos adquirindo esse respeito, esse carinho pelo nosso corpo. Descansamos também a região do pescoço, os músculos laterais do pescoço e a garganta. E, finalmente, a cabeça. Ao relaxar a cabeça, se solta os músculos da face e os maxilares. Descontraindo a língua, os lábios, os olhos, pálpebras, sobrancelhas, a testa e o couro cabeludo. O que o Yoga Nidra faz com muita propriedade, com muito poder, é descondicionar o nosso corpo e personalidade, comportamento, de maneira que tudo em nós se torna espontâneo, natural e por isso mesmo leve e desobstruído. Experimente essa sensação de leveza, uma sensação interna de paz. Um aquietamento e estabilidade que é físico, principalmente emocional. Esse estado profundo do Yoga Nidra, os seus efeitos irão permanecer por toda a noite e ainda o dia seguinte. Sem pressa, vamos iniciar o retorno através dos sentidos. Se durante o Yoga Nidra aprendemos a abstrair os sentidos, o nome técnico para isso é Pratyahara, fazer Pratyahara. Ao retornar, trazemos a consciência através do sentido.
ouvindo melhor os sons, inspirando, sentindo o perfume do ar, movendo os lábios e a língua, sentindo o rosto, abrindo os olhos e enxergando, trazendo a sensação do tato e a sensação do tato do corpo inteiro. Aquilo que poderia ser banal no dia a dia, para nós yogins e yoginis, deixa de ser banal para ser sagrado, para ser uma bênção, como, por exemplo, os nossos sentidos, perceber o mundo à nossa volta, tomar consciência da nossa própria vida. Ao retornar, movimente o corpo como você preferir. Espreguice, tracione as costas, pernas, devolvendo força e vitalidade aos músculos. Então sente-se, com as pernas cruzadas, as costas estendidas e as mãos em Shiva Mudra. Ou então, se preferir, permaneça mais alguns instantes, para então finalmente retornar, espreguiçando, tracionando o corpo e depois sentando-se. Ao retornar, sente-se em Dhyana, com as costas estendidas, as mãos em Shiva Mudra. Com os olhos fechados, visualize a redoma de luz azul celeste que ainda está em torno do seu corpo. Que sensação de estabilidade, de serenidade. Mas já não estamos no estado da Yoga Nidra, apesar dos seus efeitos permanecerem. Usamos o estado de abstração dos sentidos e de estabilidade para entrar na técnica de concentração. Visualize com os olhos fechados que essa luminosidade azul celeste se concentra na base da garganta, onde se encontra um dos 7 chakras principais, que se chama Vishuddha Chakra. Visualize essa esfera de luz azul que se concentra na base da garganta. Vishuddha significa o grande purificador. Contam os antigos tratados yogis que ao meditar neste chakra, a mente se torna pura como a caixa e o praticante se converte num grande sábio, desfrutando de ininterrupta quietude mental.
Faça uma inspiração profunda. Encerrando o exercício dessa manhã, abrindo os olhos, unindo os polegares, transmutando o gesto ao Pranavamudra e encerrando o nosso sadhana, Swastika.